hoje. Gostaria de dizer que serão transmitidos alguns vídeos, tá? Cujo teor é de denúncia, portanto, eles têm conteúdo forte. Para quem é mais sensível ou não conseguir ver, eu recomendo que ou assista um trecho, ou feche os olhos, esse tipo de coisa. Procuramos fazer, obrigada, viu, Cíntia? Da maneira mais delicada possível, mas trata-se de denúncia de maus tratos em fazenda de gado leiteiro. Obviamente, nem a OAB de São Paulo, nem a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais e nem a palestrante tem a intenção de fazer a denúncia e deixar por isso mesmo. A ideia realmente é angariar aí, a simpatia das pessoas para a questão da ciência animal, da proteção aos direitos básicos que eles têm e poder tomar algumas atitudes e providências, sugerindo soluções e, eventualmente, trabalhando aí com os grandes fornecedores de gado leiteiro para que eles adequem suas práticas àquilo que nós consideramos minimamente aceitável, né, para bem-estar em fazendas aí de produção de gado leiteiro. Mais uma vez, é uma grata satisfação tê-los aqui. E, antes de iniciar a palestra, eu gostaria de falar um pouco sobre a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB de São Paulo. Nós fomos criados no ano de 2013. Na época, a pedido de muitas pessoas, muitos populares, pessoas que realmente chegaram ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e pediram, outros realmente exigiram que houvesse uma comissão que tratasse dessa temática. E isso era importante na medida em que nós tínhamos, e ainda temos, uma comissão permanente de direito ambiental, cujo teor aí de todas as questões que são tratadas é ligado a uma infinidade de temas. E, para isso, realmente, ficava muito difícil para que eles pudessem tratar de toda a temática relacionada a direito dos animais. Também é importante destacar que nós temos uma visão um pouco mais ampla no que se refere à fauna, ou seja, nós não olhamos para o animal simplesmente como parte do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também olhamos, sabemos da sua função, sabemos da exploração animal de uma maneira ampla, mas a gente pensa no animal como indivíduo, como sujeito de direitos. Então, nós tratamos de ambas as questões, da questão de um recurso, né, ambiental, que também um animal porque ele mantém esse meio ambiente equilibrado, e também da questão dos direitos individuais de cada animal, e é para isso que estamos aqui hoje. Então, muito obrigada a todos que compareceram. Não é fácil obter quórum para denúncias de maus tratos, porque geralmente o público é muito sensível a isso. Quero agradecer a presença de todos, a nossa palestrante logo será chamada, mas, antes de tudo, eu queria dizer que vou pedir que alguns membros da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais venham compor mesa com a gente, e também duas diletas convidadas da ONG Sinergia Animal. E eu farei essa composição de mesa hoje aqui, passarei a palavra para a doutora Daniela Gurgel, e nesse mesmo momento todos ficarão aí livres para poder assistir, acompanhando os slides aí de baixo. Então, aí eu vou descompor mesa por esse motivo, tá bom? Para que fiquem todos à vontade, e ao final da palestra será aberto um momento para perguntas e debates relacionados à questão tratada aqui hoje, tá bom? Então, gostaria de convidar a compor mesa, nesse momento, a Melissa de Miranda, que é gerente de comunicação da ONG Sinergia Animal, e também a Carolina Galvani, que é CEL da mesma ONG do terceiro setor. Muito obrigada pela presença essencial de vocês e pelo apoio a esses primeiros movimentos da OAB na questão de bem-estar animal de fazendas. Muito obrigada pela presença. Também gostaria de convidar a compor mesa para a abertura dos trabalhos as advogadas componentes da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB, seção de São Paulo, doutora Cíntia Pimentel, doutora Paula Ventura, doutora Michele Milamarim e doutora Janira, por favor. Tomem seus postos aqui de ajuda, por favor, venha. Depois você desce novamente, eu vou liberar. Venha, Janira, sem timidez. Hoje eu não vou aceitar. São verdadeiras guerreiras aí que auxiliam a comissão e a OAB há muitos anos, mas algumas são muito tímidas, então trabalham nos bastidores.
Muito obrigada pela presença. Quero dizer também que a doutora Paula e a doutora Cíntia, elas capitaneiam a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Subseção Jabaquara. Para quem não conhece a estrutura da OAB, não temos só advogados aqui. Hoje nós contamos com 240 subseções no estado de São Paulo, onde há um fórum, há uma casa do advogado, com atividades culturais, tanto na área jurídica quanto em outras áreas, com apoio de base para que o advogado possa peticionar, possa usar alguns serviços, enfim, e tenha o apoio ali considerado necessário para exercer livremente a advocacia, tá certo? E a nossa comissão, ela é sem dúvida composta por muitos advogados, mas ela é interdisciplinar, trazendo pessoas de várias áreas, do bem-estar animal, da veterinária, da zootecnia, da biologia, pessoas que entendem de mídias, enfim, que nos ajudam aí a ter, ainda que com pequeno número, uma relação muito estreita com a opinião pública que hoje quer ver mais direitos garantidos aos animais no Brasil. Então, agradeço a todos os componentes de mesa e, sem mais, gostaria de anunciar a nossa palestra. Hoje trataremos da sustentabilidade nas fazendas de leite e falaremos do descarte do bezerro macho. A minha convidada, que convido também aqui a compor mesa antes de iniciar a palestra, é a doutora Daniela Gurgel, médica veterinária, consultora de uma ONG internacional, trabalho científico em bem-estar animal e participante no processo de concessão da privatização da Fundação do Zoológico de São Paulo, com vistas a garantir o bem-estar dos animais. Eu peço uma salva de palmas à doutora Daniela. Doutora Daniela, que vem aí estabelecendo uma grande parceria conosco, que vem travando várias reuniões aí com a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais e que trouxe até nós essa denúncia muito grave e sobre a qual trataremos hoje aqui. Doutora Daniela, sinta-se na sua casa, tá bom? Você já é parte dessa comissão, uma pessoa muito querida, se tornou uma amiga pessoal, e o que precisar da OAB, por favor, conte conosco, está bem? Esse incentivo que a OAB dá de realmente a gente poder exercer a democracia, ainda mais nos tempos atuais, assim, é de grande valia, mesmo para mim, que não sou advogada, né, para o terceiro setor, no caso, que é quem vai me acompanhar nessa jornada dessa campanha. Realmente isso vale ouro. Então, parabéns para a Maíra, para a doutora Maíra, para todo mundo da Comissão de Defesa Animal e para a OAB, que abriu essas portas e que vai estar com a gente junto, não só na inclusão do bezerro macho nas fazendas leiteiras, mas em todos os outros temas que eu vejo que realmente estão ganhando espaço na sociedade brasileira. Parabéns, de verdade. Antes de dar início e passar a palavra para a doutora Daniela Gurgel, eu gostaria de descompor a mesa, deixá-las todas à vontade. Muito obrigada pela atenção. Eu quero que as pessoas conheçam a cara da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais e os nossos parceiros hoje aqui, tá? Agradecendo pelo trabalho de todos e para que vocês fiquem à vontade para poder assistir, porque se vocês ficarem aqui, não vão poder acompanhar os slides, tá certo? E eu sei que é do interesse de vocês direto. Então, muito grata. Fica descomposta a mesa nesse momento. E eu gostaria de dizer ainda que esse evento é uma promoção da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, da OAB São Paulo, com o apoio institucional da Comissão de Cultura e Eventos, dessa mesma casa, cujo doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo é presidente e diretor, e também esse evento não poderia passar sem citar o nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que dá esse apoio a todas as comissões temáticas da OAB de São Paulo. Então, sem mais, a palavra é sua, doutora Daniela. Muito obrigada. Tá. Então, boa tarde, né? Boa noite já para todo mundo. Obrigada pela presença. E hoje a gente vai levantar um tema que já é uma prática muito antiga, né? Bem usada nas fazendas de leite do Brasil, que é o descarte do bezerro macho. Porque, na produção, o animal ele é visto como um objeto, um insumo, né? Em qualquer área da produção de animal, produção animal.
E o macho, nas fazendas de leite, ele não tem um objetivo, né? Na fazenda de leite, o insumo é o leite e ele não produz leite. Então, o que acontece já desde o início da produção é que ele é descartado. De que forma? Deixa morrer por inanição, são abandonados, às vezes, em estrada, abatido de forma errônea, com machadada, enfim, várias formas abusivas, e isso é feito há muito tempo. E essa prática ela é considerada normal, é uma prática comum, uma prática diária da indústria leiteira. Então, a gente trouxe isso, né? As coisas estão mudando, não só na parte de leite, como em todas as outras áreas, e a gente vai trazer isso, né? Essa questão, vamos levantar e vamos fazer essa campanha para que o bezerro macho, seja incluso dentro das fazendas de leite. E a gente vai colocar isso de uma forma conjunta com o produtor, criando um ambiente sustentável na fazenda. Não, acho que para começar, eu trouxe 2 vídeos pequenos dessas práticas. Então, eu peço, se alguém tem algum problema com cenas um pouquinho mais fortes, é melhor sair por um minutinho e depois voltar, tá? Que o vídeo é um pouquinho forte. A gente pode mandar o link, tá bom? Pensando nisso, isso já vem sendo visto há algum tempo por pesquisadores e alguns produtores, mas até hoje que a gente saiba, não foi feita nenhuma campanha, nada com forte impacto até hoje. Então, diante desses fatos, a gente vai, a partir de 2020, em janeiro, criar uma campanha para que isso seja extinguido até onde a gente conseguir. A campanha vai se chamar Sustentabilidade nas Fazendas Leiteiras, a inclusão do bezerro macho. Para começar, eu preparei para vocês um breve relato de como que está posicionado o Brasil na produção do leite. Então, hoje, na verdade, esse dado é da Anual PEC, né, que é a bíblia da produção, tem todos os dados, de 2017. Em 2018, a gente foi para 4º produtor no mundo, mas em 2017, a gente estava em 6º lugar em produção de leite, né? A União Europeia normalmente fica em primeiro, a gente está em 6º lugar.
Mas, se vocês perceberem aqui, em número de animais, a gente fica em terceiro lugar, né? Eu destaquei por isso. A gente fica atrás da Índia e atrás da União Europeia. Por que a gente está em sexto em produção e em terceiro em rebanho? O Brasil é um país muito grande, um território extenso. O clima, né, é um clima muito diferenciado. O clima não favorece ao gado leiteiro, que normalmente quem produz mais leite é a vaca holandesa, né, e a vaca holandesa não é adaptada ao clima brasileiro, né, o clima tropical. Ela é normalmente uma vaca que ela se adapta melhor num clima mais frio. Então, para ela é mais difícil se adaptar a um clima mais quente como o Brasil. E a falta de tecnologia, né? O Brasil não é um país que, na maioria das fazendas, a gente tem tecnologia. Então, acaba que também ela não produz. Então, por exemplo, a média do Brasil é 8 litros dia de uma vaca de produção, é baixo. Então, às vezes, você tem no Paraná, que é um grande produtor de leite, 20, 25 litros dia uma vaca, e no Nordeste você tem 7, 8. Então, você fazendo a média, você tem uma média baixa. Por isso que o Brasil, mesmo tendo um número de animais grande, a produção dele não é tão grande comparado a outros países. Esse slide é um slide que mostra que o preço, se vocês olharem aí, eu comparei com Uruguai, Argentina, Estados Unidos e Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é outro grande produtor de leite mundial. Vocês podem reparar que o preço do leite brasileiro ele é alto. Ele varia de 1,04 a um pouquinho menos de vez em quando, 0,95, 0,96. Entre 0,96 a 1 até 1,4. Normalmente, a Argentina chega um pouquinho mais, mas os outros países sempre menos. Então, a gente também analisa na campanha a condição do produtor, principalmente do pequeno produtor, porque o pequeno produtor é o que mais sofre nisso tudo, né? Ele não consegue... o leite no Brasil, produzir leite no Brasil é difícil. É um insumo que oscila demais. As características de manter uma fazenda no Brasil é difícil. Vocês podem ver, o leite brasileiro é caro. Então, esse é um fato, não justificando muito, pelo contrário, mas esse é um dos fatos que em trabalhos você lê, que o produtor fala, eu não dou meu leite para o bezerro macho, porque, como ele não vai me produzir o leite, eu não quero dar o leite que seria para a minha venda para um animal que eu não vou ter o retorno depois. É assim que eles pensam. E você vê como, no Brasil, o leite realmente é caro em comparação a outros países que também são grandes produtores de leite. Falando de tecnologia, inseminação é uma delas. O Brasil só insemina 6,23% das vacas, das fêmeas, né? Também é um número muito pequeno. Tem potencial para muito mais. Inclusive, fazendo isso, você tem melhora do rebanho geneticamente, o produtor ganharia mais. Só que tem alguns entraves. O Brasil não estimula o pequeno produtor e o médio produtor, não tem linha de crédito para eles, só tem linha de crédito para os grandes produtores, acaba formando um monopólio. E aí acontecem muitas vezes, por exemplo, esse tipo de descarte. O que a gente se baseou na campanha? Nessas 3 grandes questões, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, são essas 3 grandes questões. Ética seria o social, ambiental e econômico. E agora a gente estão começando a colocar o bem-estar animal. Ética. Ética é uma questão difícil de se falar. É polêmica, né? É uma filosofia, vem da filosofia. A gente pode falar em termos de animais na bioética. Bio é um termo que vem do grego vida. Ethos
é ética. E esse termo se refere ao conjunto de normas que se regem à moral, né? E bioética na medicina, a gente, por exemplo, traz para temas como aborto, clone, eutanásia, células-tronco. E todos esses temas foram criados em discussões muito polêmicas, muitas vezes, mas de todos esses temas, o que se leva em conta é preservar o sofrimento, preservar o bem-estar. E dentro dessa prática, não há preservação de nenhum deles. Então, em termos éticos, não tenho nem o que falar, né? A gente não tem nem de onde começar. E aí, eu separei aqui um site chamado Milk Point, que é um grande site para a indústria leiteira, super divulgado, e eu deixei aberto, porque quem quiser pode entrar lá. Então, a gente tem aqui, tinha uma entrevista, né? E embaixo tem aquele quiz, né? Que as pessoas podem se corresponder. Então, o Carlos, de Belém, pergunta: se possível, podem me passar informações sobre bezerros holandeses ou girolandos? Queria fazer uma experiência de criar, né, esse bezerro macho. Aí o Carlos responde: os machos são vendidos a 15 ou 10 reais, com uma semana de vida. Mas não é indicado você criar, porque muitas vezes não chegam nem sequer a mamar o colostro. Então, é exatamente o que eu estava conversando aqui. Sem contar que o frete encarece demais. Aqui na minha região, a criação dos mesmos é antieconômica. Não sei se na sua região é diferente. Um abraço. Então, isso daqui corrobora mais uma vez com o que eu estava contando para vocês. Isso é uma prática aberta, é uma questão costumeira da indústria, e é assim que funciona. Então, aqui eu destaquei, né, para não ficar tão pequeno, mas eu acabei já lendo para vocês, que normalmente eles não mamam nem o colostro. O colostro, para quem não sabe, é assim que qualquer mamífero nasce, tem esse primeiro líquido que é o colostro, que tem todas as imunoglobinas, né, todo o sistema de defesa da mãe, e depois vem o leite. Então, o bezerro macho ele nasce e ele não recebe nenhum alimento, nem uma gota de líquido. Isso ele está falando aqui no Milk Point, né? Aqui também tem uma outra de 2019, né? Tem uma outra comunicação na Milk Point, dizendo que ele transporta e vende bezerros de descarte, menos da raça do Jersey, né? Holandês e Jersey são os que mais são descartados, porque é o menos que tem aptidão para carne. São os mais leiteiros, vamos dizer assim, são os que mais produzem leite. Então, eles não têm aptidão de carne nenhuma, né? A aptidão é conformação, né, para carne, eles não têm isso. Então, ele coloca aqui que esse bezerro de descarte é uma prática super, já tem até um nome, né, já é falado assim, e ele compra qualquer um, transporta e vende, menos dessa raça. Então, dessa raça, você pode descartar. Dentro do descarte, ainda tem o descarte dessa raça. Tem um subgrupo. Bom, esse estudo, essa professora, Maria José Rotzel, ela é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e ela vem trabalhando bastante com a indústria leiteira, né, com gado leiteiro. E ela fez essas 6 pesquisas muito interessantes, e ela mostra exatamente o que a gente está conversando aqui. Então, UPLs é a Unidade Produtora de Leite, tá? Então, em Castro, no Paraná, ela fez a pesquisa, eu estou colocando aqui, resultado de 6
pesquisas do LETA. LETA é o grupo de estudos dela, né? Então, tem doutorandos, pós-doutorandos, mestrandos e alunos de graduação, todos especializados em bem-estar animal, que é a área dela. E aí ela teve esse N de 50 UPLs, né? 50 fazendas. Opa! Não, peraí. Ih, não, para frente. Vai. Mas não está voltando. Agora foi. Lembrei. Opa. Só um minutinho, gente. Foi aqui, mas acho que não está voltando mais esse aqui, ó. Você consegue fazer voltar esse aqui? Não, mais para baixo, mais para trás. Esse está indo para frente. Ah. Um pouquinho mais para trás. Mais um. Aí. Deu. Desculpa, gente. Bom, então, voltando aqui, nessas 50 unidades de produtoras de leite, né, fazendas de leite em Castro, no Paraná, de acordo com a entrevista que os alunos fizeram, 20% só cria. Então, dentro desse cria, cria, vende ou doa, e 80% não cria. Isso quer dizer, descarta. Descartar pode ser, mata quando nasce, deixa morrer de inanição, ou abandona. E se não cria, compõe essas 3 opções. Sacrifica, só que sacrifica sem sensibilização, sem nada. Sacrifica de um modo bem cruel. Bom, nessa outra pesquisa da Ciência Rural em Santa Maria, que é também dela, mas já é outra. No trabalho 1, eles tinham 135 fazendas, onde 23% elimina o bezerro recém-nascido. Esse eliminar é fazer o sacrifício, né? Matar, no caso. E o trabalho 2, com N de 25 fazendas, 24% faz a eliminação. A eliminação é fazer a eutanásia, né? O sacrifício, fazer a morte. A gente vai entrar nessa forma de elimina, que também é totalmente cruel. Aqui, eu fui separando para vocês, porque tudo isso que a gente está conversando é baseado em dados científicos, né? Então, só fui colocando isso para vocês terem conhecimento. Então, aqui é outra pesquisa dela também, 242 fazendas em 29 municípios de Santa Catarina, 51% não mata, então cria, vende ou doa, né? E aí a gente não sabe o que acontece. 35% faz o abate de todos e 14% mata alguns, que é o excedente deles, né? Que eles chamam. Bom, agora a gente vai chegar numa parte um pouco crítica. Qual é o método de abate deles, né? A gente já tem um trabalho aí de anos no bem-estar animal para fazer o abate humanitário, né, que a gente chama. O que é esse abate humanitário? É fazer com que o animal sofra o menos possível, né? Fazer uma insensibilização antes, que ele fique desacordado
e depois você faz a sangria com dardo cativo. O método de abate usado nos bezerros machos não tem protocolo nenhum, cada um faz do jeito que acha. 80% usa o traumatismo craniano, que é o quê? Marretada. Um animal não morre da primeira vez com uma marretada. Então, isso é muito cruel. E é feito do jeito que o produtor acha que tem que ser feito na hora. E isso foi um estudo, né? E 20% foi feito com sangria, asfixia ou deixa morrer, que é pior ainda, é mais sofrido ainda. Então, vocês veem como o problema é um problema muito grande nos dias de hoje, em que a gente tem um acordo de 2012, né, em Cambridge, assinado por 12 cientistas, inclusive um deles, Stephen Hawking, dizendo que os animais são seres sencientes. Então, a gente sabe disso e a gente continua fazendo isso. Bom, esses dados, um mestrado, uma dissertação de mestrado, onde 41 fazendas, em Santa Catarina também, 30%, 29% não mata, e o restante mata todos, mata alguns. Quer dizer, a gente sempre está nessa média que 70%, 80% das fazendas matam ou descartam, porque não, essa é a prática, né, do descarte. Mata, não mata, deixa morrer, não importa, mas é a prática do descarte. Importa para o animal, mas eu digo, é isso que está movendo a gente a fazer uma campanha para que isso acabe. A outra questão, que também é de interesse de todos nós, interesse público, é a questão ambiental. Essas carcaças, elas ficam na fazenda, né? Isso gera grandes problemas ambientais. Aí tem alguns relatos dos produtores entrevistados nesse trabalho. Eu estava eliminando muito macho Jersey, né? E isso estava me dando muito transtorno na compostagem. Eles têm composteira normalmente em fazenda, né, para eliminar, para fazer esse trabalho. E o animal, ele tem bactérias, ele tem coisas que podem contaminar lençol freático, contaminar solo. Esses animais ficam lá. Isso é um grande problema ambiental. Né? Isso contamina pessoas, contamina outros animais. Então, isso também é um problema de saúde pública. Então, fora a ética, agora a gente já está em outro problema, que é o problema de saúde pública. Né? Então, outro relato é porque não tem o que fazer. Para engordar a ele, você sai no prejuízo. O pai sempre diz que prefere matar do que entregar para alguém que não vai cuidar, vai até morrer na míngua. O holandês mata no dia que nasce, se não morre de fome depois, não tem quem pegue. Alguns a gente cria para consumo próprio da fazenda, né? Não dá para criar tudo porque enche demais e acaba morrendo. Ou você morre de fome ou ele morre de fome, então prefiro ele. Então, esses são alguns relatos dos entrevistados de um trabalho de doutorado, um trabalho de mestrado. Então, não é, né, uma coisa que a gente está trabalhando empiricamente, são dados científicos. E aí a gente vem numa outra questão grande, que é a questão econômica. A principal razão apresentada pelos agricultores para justificar a necessidade de eliminar os bezerros machos, a gente fez um trabalho junto com um economista, e eu vi como funciona a questão de custos dentro de 10 fazendas de leite, né? Eu vi esse estudo, e realmente o leite é um dos maiores, é o terceiro, na grande maioria, o terceiro insumo. Então, realmente, é um custo bem alto. Só que o macho, ele pode ser outro gerador de renda para ele.
Só que é isso que a gente pode mostrar para ele, porque além da questão ética, que está em primeiro lugar, a questão ambiental, ele também pode ter uma questão econômica nisso. E acabar de uma vez por todas com essa cultura de que isso é um prejuízo. Né? Então, aqui mais uma pessoa falando, não, até hoje nunca fizemos, mas de agora em diante, se ninguém os quiser, precisaremos matá-los, porque todo mundo tem o suficiente de bezerros. E depois, se os segurarmos, teremos poucos piquetes, poucas pastagens. Qual que é o medo deles, que eu percebi nesse trabalho? Eles têm medo de não ter espaço para colocar. Só que eles não veem isso como uma possível receita para eles. Cabe alguém ir lá e mostrar para eles que isso pode sim, que além de ser um problema ético, isso não pode ser feito, isso pode ser considerado um crime, pode ser um problema ambiental, e você ainda pode ter uma questão econômica que pode ser sanada nisso. Bom, isso foi um dado bem interessante, porque nessa mesma pesquisa da Rotzel, da professora Rotzel, da Universidade Federal de Florianópolis, diferentemente do que a maioria acha, as UPLs menores, né, as fazendas menores, matam 35% dos bezerros machos, enquanto as maiores, as fazendas maiores, matam 60%. Então, quer dizer, em porcentagem, nós temos que hoje a gente tem que trabalhar bastante também na cabeça das maiores, com a consciência das maiores. Na mesma pesquisa, foi feita a entrevista, quais as razões para eliminar o bezerro? Falta de espaço e razão econômica é o que prevaleceu. Né? Tudo corroborando tudo que eu conversei aqui. Razão econômica, o leite é um insumo caro, né? Dentro da fazenda dele, é algo que encarece muito, e a falta de espaço. Eles têm espaço limitado, eles acham que esse bezerro vai ocupar espaço e não vai gerar receita, o que está tudo errado. Bom, aqui tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que vai começar a clarear um pouquinho. Essa fazenda é uma das maiores fazendas do Brasil de leite, e ela tem tecnologia, inclusive ela usa sêmen sexado, o que é uma das nossas propostas. O que é o sêmen sexado? É você inseminar. A maioria das vacas são inseminadas, né? A monta natural, vamos dizer que no Brasil é 50% de monta natural e 50% de inseminação nas vacas. E a inseminação é feita com sêmen normal. Então, pode nascer macho, pode nascer fêmea. Só que essa fazenda que eu vou apresentar, ela usa o sêmen sexado, que na nossa campanha vai ser um dos incentivos. O sêmen sexado faz com que o desvio seja mínimo. Então, que a maioria nasça fêmea, porque você usa o sêmen feminino, né? Mas, mesmo assim, o que eu quis mostrar é que, mesmo ela usando o sêmen sexado, ela tem boas práticas de bem-estar animal, mesmo assim, ele fala do descarte como sendo uma prática comum. Então, trabalhando com tecnologia, trabalhando com incentivos, o que a gente tem que trabalhar bastante é com a consciência de que nós não podemos usar esse tipo de prática. O descarte não é comum. Você ter um animal e descartar ele não é uma coisa que você possa fazer. Você não pode fazer isso. Então, eu vou passar o vídeo aqui. Só um minutinho.
Isso é ótimo, né? Porque você tem aí um grande número de fêmeas, comparado a uma fazenda que não usa o semi-insexado, que você ficaria 50% de chance de nascer macho, 50% de chance de nascer fêmea, mas ele cita com a maior naturalidade que isso diminui muito o número de descarte. Então, ainda tem o descarte, claro que muito, infinitamente menor, mas ainda existe. Isso no Globo Rural, às 8 horas da manhã, num domingo. Quer dizer, isso é uma coisa natural, que até uma criança pode assistir, um adolescente, qualquer pessoa. Isso cresce na cabeça da pessoa, como é comum descartar um animal ser ciente. Ok. Então, é isso que a gente tem que mudar também. Acho que eu voltei, né? Voltei, peraí. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho da campanha, que vai começar em janeiro de 2020. E eu vou pincelar para vocês, vou falar da estrutura dela para vocês. Então, a campanha Fazenda do Leite da Manhã, a inclusão do macho leiteiro. Realização minha e da Sinergia Animal. Que depois eu vou contar um pouco, elas vão contar um pouquinho sobre a ONG, é uma ONG internacional, vamos falar aqui um pouquinho para vocês delas. Então, o objetivo geral da campanha, como eu falei, é conscientizar as pessoas, as empresas, com as políticas de inclusão do bezerro macho, para que não ocorra negligência ou criação em condições precárias. Tá? Esse aqui é um escopo geral, tá, pessoal? Depois, se vocês forem acompanhando em rede social e tudo, durante o ano, vocês vão ver que vai ter uma coisa muito mais concreta, mas esse vai ser um escopo geral. E como fazer isso acontecer? Então, realizar pesquisas. A gente tem essa, por exemplo, que eu apresentei para vocês, essa grande pesquisa, mas a gente tem o objetivo de realizar outras pesquisas que comprovem a perda econômica, porque é o que eu disse, a gente tem o intuito de também não prejudicar de forma direta os produtores, principalmente os pequenos e médios produtores, a perda econômica com as más práticas de manejo cruéis e primitivas, promover treinamento dos técnicos, produtores e pessoas voltadas à cadeia da produtiva leiteira. Então, a gente quer treinar essas pessoas, conscientizar essas pessoas que isso não é uma prática comum, isso não pode ser comum. Engajar as empresas que vendem leite, né, os principais grandes players, Nestlé, Batavo, Itambé, todos esses já conhecidos nossos, e derivados, incentivando seus fornecedores a mudarem os métodos de criação e, por fim, conscientizar a população. É possível? É possível? Sim! Eu respondi sim. As considerações. Não negligenciar os neonatos, trabalhar com cruzamento de raças de dupla aptidão. Essa é uma coisa mais técnica, mas é isso, né? Ou, por exemplo, a vaca holandesa, aquela que vocês veem mais cheinha, vaquinha mesmo de propaganda de leite, ela não tem aptidão, que a gente fala, ela não tem conformação corpórea para ser uma vaca que serve para fazer a carne. Então, quando você trabalha com cruzamento delas duas, você pode que ela produza carne e leite em algumas situações. E isso pode vir, que não é o nosso objetivo principal, mas isso pode vir diminuir o sofrimento. Tudo é melhor do que fazer o que eles fazem hoje. O uso dos machos como reprodutores para pequenos sitiantes. Então, por exemplo, a gente vê, né, tudo isso é pensado, a gente vê como os pequenos produtores
têm grandes dificuldades que os grandes não. Então, a gente também vê que, por exemplo, o uso dos machos para os pequenos reprodutores é importante. Aumento das linhas de crédito para o uso do sêmen sexado. Para uma fazenda como essa, que eu acabei de mostrar, ter sêmen sexado é infinitamente mais fácil do que para um pequeno, porque tem linha de crédito para eles e com juros super baixos. Para os pequenos, eu sei, porque eu já vi, não tem. Então, é isso que a gente vai buscar. Uso de machos como rufiões, os machos, bezerros machos como rufião. Alguém sabe aqui o que é um rufião? Rufião é o boi, o touro, que ele marca a fêmea quando ela está no cio. Ele vai lá e sobe nela. Então, o produtor sabe, né, ou a pessoa que está trabalhando na fazenda, ele sabe que ela está no cio. E aí ele precisa disso para poder fazer a inseminação. Então, você não precisa descartar um animal. Entendeu? Você pode deixar ele lá na fazenda, por exemplo, sendo um rufião. Aí, para concluir, a gente sabe que o ponto de equilíbrio nas fazendas é muito frágil. De verdade, é difícil ser um produtor de leite aqui no Brasil. O corte, né, quem é produtor de vaca de corte aqui no Brasil, ele é muito mais consolidado. Ele tem muito mais subsídios. Aqui no Brasil, você ser médio e pequeno produtor de leite é difícil. Então, dentro dessa campanha, a gente não vai aceitar esse tipo de prática, mas a gente também está fazendo uma lateralização para que esses produtores sejam olhados, né? Desde que eles consigam entrar junto com a gente e vamos fazer isso e não vamos mais fazer esse tipo de prática. E os grandes também, obviamente. Como? Uso do sêmen sexado, em primeiro lugar, conscientização e não é a nossa primeira opção, mas, se for o caso, a venda do bezerro macho para carne. Como eu disse, por exemplo, em países da Europa, isso já é muito feito. Eles usam o bezerro macho e vendem para outras fazendas para eles criarem e usarem para o abate. Vitela, a gente não aceita, mas quando eles já são adultos, serem criados para um abate, a gente vai pensar nisso, mas seria uma segunda opção. Não é a nossa primeira opção, seria o sêmen sexado. Tá? A gente quer caminhar junto, a gente quer achar uma solução. A gente, em primeiro lugar, a gente não quer ser alarmista e nem... A gente quer fazer uma coisa construtiva para que isso possa ser extinguido. Mas também a gente não vai mais tolerar isso. Bom, gente, muito obrigada. Foi um prazer aqui conversar com vocês. E agora eu queria saber se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, consideração. Bom, posso fazer... Eu queria... falei da sinergia animal. Eu queria agradecer muito duas meninas que estão aqui, a Melissa e a Carolina Galvani, porque foram elas da organização Sinergia Animal, do Terceiro Setor, uma organização não governamental, que acreditaram nessa campanha e que vão começar em 2020, junto, né, com o apoio da OAB. Mas eu queria chamar elas aqui na frente para elas apresentarem para você a sinergia, porque eu acho que a gente está precisando de uma força como elas no terceiro setor. Enquanto isso, e antes de abrir a fala aqui para as nossas queridas Carolina e Melissa, CEO e gerente de comunicação da Sinergia Animal, por favor, à vontade. Eu gostaria de pedir que fosse retransmitido o vídeo presencialmente aqui, que foi editado pela Ordem dos Advogados do Brasil. O Danilo vai fazer isso agora para a gente, tá? É o mesmo vídeo que a Daniela apresentou, mas com música de fundo, vai ficar mais claro para vocês. Dois
de ovos, na Argentina e na Indonésia. Então, a gente trabalha com investigações undercover para denunciar algumas das piores práticas da indústria. Isso tem uma repercussão muito grande com o público. E essas são algumas das políticas que a gente já conquistou, então, algumas empresas com as quais a gente trabalhou, tanto produtores como indústrias, como empresas alimentícias, né, como McDonald's, grandes redes de fast food, que têm um impacto muito grande. Então, a gente trabalha com eles para garantir que eles tenham políticas que proíbam as piores práticas para os seus fornecedores ou nas suas produções. E é isso. Muito obrigada. A Melissa conseguiu, aí, através do seu poder de síntese, exprimir um pouco do que faz uma grande organização não governamental de defesa dos direitos dos animais, né? Então, vocês vejam, a OAB começa a falar sobre bem-estar de animais de produção, que é uma coisa que eu gostaria de passar às outras comissões de subseções no Estado de São Paulo e agora no Brasil, já que eu sou vice-presidente também da comissão do Conselho Federal do OAB de Defesa dos Direitos dos Animais. Incentivar as pessoas que nos assistem através do YouTube, os presidentes e as presidentes de comissão, todos os membros e integrantes, a enfrentarem essa questão. Muitos são de cidades que têm uma cultura muito grande aí de gado de corte ou gado leiteiro, e a gente precisa começar a negociar com esses grandes produtores. Não é massacrar o produtor, é dar alternativa real para que eles possam criar esses animais sem cometer ilícitos de maus tratos, tá? E aí a gente vai chegar um pouco na parte jurídica, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, de anunciar aqui a presença do nosso conselheiro seccional, Dr. Fabrício Klebs. Muito obrigada pela sua presença. E também convidar aqui a compor mesa o Dr. Fábio Ferreira Morong, que é doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e vai fazer alguns comentários sobre a prática e a visão do direito ambiental. Então, gostaria de convidar os dois, por favor, a compor mesa. Dr. Fabrício, não vou te deixar assistir aí, tranquilo. Quero dizer também que o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil nos dá apoio para que continuemos travando essa luta e essa grande batalha de defesa dos direitos dos animais pela comissão, através da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, e também para que a gente compusesse uma realmente comissão nacional, que foi recém-feita aí, capitaneada pelo Dr. Reinaldo Veloso, também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Rio de Janeiro. E, nesse sentido, nós devemos agradecer também ao Dr. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal desse órgão, que acreditou em nós, que acreditou nos advogados animalistas, que tem uma força muito grande, que geralmente fazem os trabalhos, que fazem pro bono, né? Então, a gente não advoga aí para qualquer causa, é uma causa ainda pouco organizada, mas que está crescendo, como demonstra aí a ONG Sinergia Animal, que está nos ladeando aqui através das suas representantes nessa palestra. Então, sem mais, gostaria de passar a palavra para o Dr. Fábio para que ele fizesse suas considerações. Bem-vindo. Obrigada, Dr. Fábio. É só apertar e falar isso. Aqui. Desculpa. Bem, a gente chegou aqui meio que enxerido, né? Não é? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, assim, de repentino, mas nós ficamos ali encantados com o tema da exposição. É super importante, não só aqui no nosso país, como a nível internacional. É uma questão que, infelizmente, ainda está pendente de muitas providências, de uma conscientização por parte nossa, né, de seres humanos e profissionais da área, que isso ainda, infelizmente, é um grande problema. E, de fato, é uma questão que é preocupante, apesar de haver algumas melhoras, mas ainda tem muito o que fazer. E essas
oportunidades que nos mostram, né, que o caminho que a gente tem que seguir. Temos que, com cada um, fazer a sua parte, né? Doutora Daniela, né? Doutora Daniela, parabéns pela brilhante exposição, né, uma esclarecedora, uma questão bem objetiva, técnica, que esclareceu muito ali, pelo menos para nós aqui, eu acredito para todos também, de uma forma brilhante. Parabéns. Né? A doutora Maília também, que é presidente da Comissão de Defesa de Direitos dos Animais e do Conselho Federal, vice-presidente também. Parabéns pela maneira com que conduz o trabalho, que é exemplar. Tá bom? As convidadas, perdão, esqueci o nome. Tá? Melissa e Carolina também. Muito obrigado por fazer parte dessa mesa. Tá? Dr. Fabrício Klebs, aqui eu sou suspeito para falar, porque, além de meu amigo desde sempre, é conselheiro seccional estadual da OAB, presidente também da Comissão de Fiscalização e Combate às questões inerentes à advocacia e irregularidades, que defende aí com muito profissionalismo, e um grande amigo também. Obrigado, tá, por fazer parte dessa uma vida de amizade de longo tempo. Tá? A vocês, parabéns também pela o interesse e a dedicação no tema. Tá? É muito importante isso. Bem, vou falar aqui 2 minutinhos, tá bom? Eu vejo a questão jurídica nesse tema, que é muito importante. E a doutora salientou uns pontos muito pertinentes. A questão de animais, maus tratos, crueldade, abuso, como queiram classificar, isso já vem sendo previsto, a maneira de entender isso, já há muito tempo. Mas a ênfase jurídica apareceu aí com a Constituição Federal, que aqui no Brasil é considerada como a Constituição Verde, mas eu não sei se é tão verde assim. Né? Mas, em termos de normativa, em termos de leis, realmente nosso país não tem muita falta de capacidade legislativa. Os problemas são outros, como, por exemplo, a fiscalização. Não é? Falta de estrutura, corrupção também nesse meio. Mas, enfim, a proteção ambiental já vem a nível constitucional. E lá também, quando trata-se de ambiental, que a doutora muito bem demonstrou aqui, ela mostra, lá no seu artigo 225, um capítulo inteiro da nossa Constituição trata disso. Afunilando o sistema, nós temos aí a Lei de Crimes Ambientais, né, que é muito boa essa lei, e o decreto que a regulamenta. Né. Acontece que tem a gente chama de lacunas, existem muitas lacunas. Apesar da legislação vir fechando, ainda existem muitas lacunas. Aí eu leciono no curso de pós-graduação, que a disciplina é Direito Penal Ambiental. E aí eu pergunto para os alunos, mas será que chutar um gatinho, um cachorrinho é crime? Eles param para pensar. Será que eu deixar um bezerro desse, macho ou fêmea, assim como vocês viram, é crime? Isso está caracterizado como maus tratos, crueldade ou abuso? É crime, sim. O conceito previsto na lei, ele é muito interessante. E aí entra a questão que a doutora Daniela sempre mencionou aqui, que é senciência. O que é aquilo, né, que a doutora muito bem explicou? Provocou algum tipo de dor, mal-estar, até a nível psicológico, né, doutora? Uhum. Né? Isso está caracterizado como maus tratos. Tá? Então, mas se eu deixar chutar um animalzinho, um cachorrinho, abandonar um animal desse, é crime? É, sim. E está previsto no ordenamento jurídico como diante proporcionalmente à gravidade, ou até prisão. Tá? E o interessante é que tem uma resolução agora de 2018, que é do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que define com maior clareza, veja bem, a lei é boa, mas peca. E aí a gente precisa de apoio de outras áreas, técnicos específicos, como no caso da doutora e das colegas participantes. O que acontece? A gente precisa de resoluções técnicas para definir o que é maus tratos, crueldade e abuso de animais. E o Conselho Federal de Medicina Veterinária contribuiu, vem ajudando. Óbvio que tem aí discussões, tem outros interesses expostos aí que acabam atrapalhando, mas já é um avanço
É um avanço. Então, para fechar aqui, o que eu gostaria de salientar? Uma questão interessante também, quando diz descarte, né, para não esquecer. O descarte é o problema de resíduo. Resíduo, nós temos uma lei federal que trata de resíduos sólidos, que é o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. Que trata da logística reversa, etc., etc., que é uma lei até boa. E, nesse caso aqui, além da questão do descarte do resíduos sólidos, tem um problema sanitário, né, doutor? Que é muito mais grave. Uma coisa é eu descartar uma pilha aqui na calçada, certo? Que já é grave. E as condições de um animal desse que está aí? Primeiro, ele está sofrendo maus tratos, crueldade, porque vai morrer, porque vai ficar ali. E depois, o resíduo dele? Tem que ser tratado? Qual que é? E também não posso deixar de falar a questão das responsabilidades das empresas. Porque a lei de crimes ambientais tem uma questão muito forte, que é a questão de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ah, professor, eu posso ir lá e, então, construir uma grade na loja, para ninguém entrar, ninguém sair? Não. Então, como é que você está falando de crime com pessoa jurídica, com firmas? Essas empresas, que a doutora salientou ao final, são responsabilizadas também por isso aqui. Porque a responsabilidade na questão do direito ambiental é objetiva e solidária. Ela pega todo mundo. Um exemplo que vocês podem, para ficar mais claro, a questão de Brumadinho e Mariana. O pessoal está começando a ser condenado, desde o diretor, etc., etc. Nesses casos também. Então, a questão também seria de fiscalização e aplicar essa lei. As responsabilidades existem. Tá? Desde a questão do maltrato propriamente dito, até a questão de resíduo. E a questão de responsabilidade das empresas. Tá? Tem lá desde questão de multas, não vai preso. Não, o diretor vai. Se ele tiver culpa aí, ciência, ele vai preso. Tá? Até o encerramento das atividades dessas empresas. Então, volto a salientar, a questão jurídica nesse fato, nessas condições, deixa pecar na questão da fiscalização, doutora, sabe? Eu não sei porque também tem falta de estrutura, é complicado. Mas é uma tensão que, sim, existe, e a gente deveria, antes da conscientização também, né, a gente deveria ter uma ideia de respeito a essa situação, como em todo o ambiente, de modo geral, né, mas principalmente aos animais, de qualquer espécie, né, porque, de fato, é revoltante, né, como no próprio último vídeo aqui, a gente vê um cidadão dizendo, né, teria que morrer quem... né, é revoltante. A questão da ciência, esse animal tem sentimentos, tem dor, e isso é cruel mesmo. Né? Então, fica, né, uma simples fala, que acho que nós deveríamos apertar mais as cobranças de fiscalização e entender que a legislação existe e deveria estender com mais afinco nessa situação. Obrigado, acho que eu me estendi aqui, mas muito obrigado. Queria parabenizar de novo a todos vocês. Doutor Fábio, sua palavra foi muito rica e, de maneira alguma, ela foi demasiadamente extensiva. Você foi brilhante, muito obrigada. Não é fácil a gente atrair o pessoal do direito ambiental que não tem um olhar específico para a ciência animal, porque, às vezes, o direito ambiental clássico ele se contrapõe ao interesse individual dos animais. Então, você foi brilhante porque conseguiu contemporizar as duas questões. Muito obrigada, e só um grande professor poderia fazer isso. É interessante dizer também e comentar parte da fala do meu colega nesse momento. A fiscalização é de responsabilidade do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Portanto, quem tem que fiscalizar é um braço do governo. Tá? O que acontece? O MAPA, assim como os órgãos ambientais hoje no Brasil, eles estão sendo desmontados ou recondicionados. O MAPA não está sendo desmontado, ele está sendo reavaliado. E as ações de fiscalização, pelo menos no estado de São Paulo, pelas notícias que nos chegam diretamente, estão sendo reduzidas. Estão sendo cortadas horas de trabalho desses profissionais que são essenciais, com os quais a gente conversa exatamente para poder estabelecer protocolos mais claros sobre a questão do bem-estar de animal de produção e de outros animais, o que não é nada fácil de fazer cá entre nós, porque o bem-estar é algo muito subjetivo. Algumas práticas para todos nós são abjetas, são claramente cruéis, como essas que
foram mostradas, o abandono desses bezerrinhos para morrer de fome e sede, marretadas na cabeça, afogamento, como vocês viram no vídeo, e outras coisas do tipo. Mas há outras práticas que não são claramente configuradas como práticas de maus tratos, né? Então, há uma dificuldade muito grande em se estabelecer isso. Fui recentemente procurada pela Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, que tem interesse em estabelecer com os profissionais da OAB, com os advogados, um protocolo e um conceito mais claro de bem-estar de animais de produção. Isso não quer dizer, em momento algum, que essa Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais seja favorável ao uso e à exploração desses animais em fazenda. Nós somos contrários, mas nós vivemos dentro de um recorte de realidade. A gente sabe que as pessoas ainda consomem. Enquanto houver consumo e esse consumo não for sustentável e pensado de uma maneira ética, haverá quem produza. Como a gente é ciente dessa realidade, a gente quer, antes de extinguir esse tipo de prática, minimizá-las ao máximo, tá certo? Por isso a gente está fazendo um trabalho mais técnico, assim como a ONG Sinergia Animal, para focar na redução dos maus tratos. Isso quer dizer que a gente está aceitando os demais maus tratos e que a gente não vai continuar lutando contra a extinção dessas práticas? Muito pelo contrário. Tá? E aí eu estou falando de maus tratos como um todo. Nesse caso, a gente é contra, francamente, e a gente vai lutar com todas as forças para que essa prática acabe, inclusive, se necessário, expondo as empresas que se utilizam desse leite no Brasil. Tá? Eu estou falando de todas, Nestlé, Batavo, Danone, todas que venham negociar, porque a OAB vai entrar nessa negociação agora, tá bom? Mas aqueles que não quiserem negociar, é importante que a gente também enfrente a necessidade do consumo consciente. Eu vejo ativistas aqui do VEDAS, de outras organizações, quero agradecer a presença, porque eu sei que vocês fazem um grande trabalho no combate a esse tipo de maus tratos. E a OAB entra junto para somar as forças nesse momento. Queria também dizer ao Dr. Fábio que uma outra área de competência e de fiscalização é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ou melhor, são os conselhos estaduais. Quando a gente fala, por exemplo, em alguma prática de manejo de animais de fazenda, isso envolve a figura de um responsável técnico veterinário zootecnista, e também tem essa obrigação de fiscalização o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que eu não vejo realmente muito preocupado em fazer essa fiscalização nesse momento. Também ficam aí convidados a conversar com a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais para verificar a possibilidade de extensão desse trabalho fiscalizatório em campo, tá bom? E, finalmente, a gente vai chegar na questão das empresas que eu citei aqui. Sem dúvida, doutor Fábio, é extremamente importante falar da responsabilidade objetiva e solidária. Quando a gente fala de resíduo, não quer dizer que a gente está tratando o animal como mero resíduo, mas contemplando todos os efeitos possíveis de se maltratar um animal. E um deles é a possibilidade de poluição ambiental, um problema sanitário gravíssimo, atraindo doenças e outras questões que realmente nos causam aí um certo choque, né? Como é que as pessoas ainda têm coragem, e essas empresas extremamente conhecidas, de continuar comprando de fornecedores que fazem isso. A gente pode massacrar o produtor? Claro que não. A gente tem que dar instrumentos para que ele mude essa prática. E aí a gente vai tentar todos os instrumentos legalmente aceitos e, dentro disso, da melhor forma, a negociação. Se essa não for possível, a gente vai pensar em ajuizamento de algumas ações e em outras providências. Então, é fato que a gente conta que essa palestra chegue agora nos grandes vendedores de subprodutos de leite, dos produtos lácteos, e saibam que nós vamos chegar até vocês. Tá? É importante dizer também, doutor Fábio, que o governo ele tem um interesse em fomentar o mercado de produção animal, de proteína animal como um todo. Então, naturalmente, os técnicos do MAPA, que fazem as fiscalizações sobre vacinação e uma série de outras questões, deveriam ter um olhar mais voltado para o bem-estar animal. E até o ponto que eu vejo, há interesse de muitos profissionais técnicos disso, mas falta uma capacitação. Então, a partir do momento em que a gente contribuir com o estabelecimento de protocolos técnicos mais claros, é importante que esses profissionais sejam capacitados. E aí é uma negociação diretamente com o primeiro setor, com o governo. Tá? E aí eu falo do governo federal, do MAPA, mas também falo das secretarias de agropecuária, que não têm a fiscalização direta, mas que contam aí com a sua defesa agropecuária, que muitas vezes
vezes tem que apreender alguns desses animais que são abandonados próximo a rodovias, causando graves agravos e acidentes, e certamente aumentando em muito o custo para as concessionárias e para o governo, com indenizações, através de mortes, acidentes fatais e uma série de outras questões. Sofre o animal, sofre o ser humano. Nós tivemos um seminário de saúde única no sábado, aqui na OAB, Dr. Fábio, Dr. Fabrício, falando sobre a questão da saúde única, que é o equilíbrio de uma boa vivência entre o direito ambiental, o direito dos animais, enfim, toda a questão de saúde animal e a saúde ambiental como um todo, né? Então, na verdade, você precisa desse equilíbrio entre esses três atores para que haja saúde e bem-estar para todos. Não é possível você falar simplesmente em bem-estar humano e colocar um hospital de especialidades aí muito avançado e não olhar para a atenção primária à saúde, ou, por exemplo, ignorar que você tem um ciclo de febre amarela que passa por vários animais. A falta de esclarecimento sobre essas questões e sobre a transmissão de doenças zoonóticas acabou também fazendo com que parte da população incorresse em crime de maus tratos, matando um animal que ele não fazia nada de ruim, ele não é o responsável pela febre amarela, inclusive ele é um sentinela que nos alerta na região de epizootia, de morte, doença desses animais, que o vírus está circulante. E, sabedor disso, eu acho que o governo tem a obrigação, junto com outros órgãos do terceiro setor, junto com a OAB, de esclarecer para a população que matar o animal só vai piorar a situação, né? E assim, como esse exemplo que eu usei, outros ciclos aí de doenças transmissíveis que vêm ou de origem animal ou de fundo zoonótico, passando de animal humano ou de humano para animal, tá certo? Então, é extremamente importante a gente ampliar esse olhar, trazer os bons profissionais. Já convido o Dr. Fábio a fazer parte aí da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB. Espero que seja aceita aí a minha... Está aceito, gente? Vocês concordam que ele deve ingressar à comissão? Eu também acho. E, certamente, a gente pode unir aí esforços para poder melhorar essa questão. Não quero me alongar demais, mas eu gostaria de verdade que as pessoas perguntassem, questionassem, tanto as questões técnicas, a participação do OAB, a questão da chegada da sinergia agora também para estabelecer parcerias, e eles vão fazer um projeto muito bonito nessa área. Quero que vocês se sintam aí na casa de vocês e façam as perguntas. Também façam os questionamentos. Eu gostaria de pedir, por favor, que quem quiser fazer uma parte viesse aqui na frente no púlpito, porque é importante para a gente transmitir isso via YouTube, tá bom? Sim, antes disso, eu gostaria de passar a palavra novamente para o Dr. Fábio Morong. Só assim uma observação simples. Quando eu falo de fiscalização, em hipótese alguma é no sentido de transferir a culpa para os agentes. Eu sou amigo de várias pessoas que trabalham em órgãos ambientais, fiscalizatórios, e o que percebe-se é que a falta de estrutura, a falta de investimento do governo é que torna isso uma situação complicada, porque a maioria, grande maioria dos agentes, eles fazem o que podem fazer. Então, é uma questão, vem de cima, né? E vem com uma determinada melhora, né? Mas, assim, nesse sentido que, graças a Deus, a maioria deles tem grande vontade de desenvolver um trabalho como deve ser. Perfeito, muito importante essa parte, doutor Fábio. Eu mesma tenho amigos aí que atuam nessa área, pessoas extremamente bem intencionadas, que carecem de alguns instrumentos para a devida fiscalização. Então, todo mundo quer ver o Brasil crescer, ser uma grande potência, e realmente não passar mais essa imagem horrível, né, de descuido ambiental, essas queimadas que ocorreram na Amazônia e também de maus tratos a animais. Isso só vai fazer o país se afundar ainda mais, né? Então, eu gostaria de saber, alguém gostaria de fazer uma parte? Doutor, pois não, poderia vir ao púlpito, se identificar, dizer seu nome? Eu agradeço. Estava ligado. Arthur Amato Neto, sou conselheiro do CONAD, entendeu? Do Conselho Nacional dos Detetives.
entendeu? Eu faço parte também de outras comissões, como a Comissão de Justiça também, e pelo que eu vi e foi conferido aqui, né, muitas pessoas precisam da nossa ajuda, entendeu? A Prefeitura de São Paulo diz que tem 68 bilhões sobrando. Agora, esses 68 bilhões, ninguém está colocando em área nenhuma. O secretário de Segurança, eu me encontrei com ele na Câmara na semana passada, entendeu? Ele simplesmente falou que ele não coloca mais fiscalização e não coloca mais pessoal, porque ele não tem pessoal para colocar e não tem concursos abertos para colocar pessoal. E, inclusive, tudo isso que foi falado aqui, né, está no artigo aqui, né, no artigo 9455, entendeu? De 97, que mostra que tudo isso é crime de tortura animal também. Então, os animais também são torturados por pessoas. E isso é uma prática que tem que acabar e tem que ser feito, porque isso foi colocado entre pessoas que só existe tortura para pessoas, não existe tortura animal. Tortura, colocar rixas de galo, colocar coisas assim, ficarem torturando um touro, entendeu? Isso também é crime de tortura. Então, muitas pessoas têm que tomar ciência disso e têm que procurar ajudar, cooperar, com a ajuda dos consegues, com a ajuda das pessoas, entendeu? E dos CONADs, e ajudar a fiscalizar toda essa tortura que tem do descarte, do abandono de simplesmente animais que não têm culpa nenhuma de ter nascido. Quem fecundou foram os próprios donos que fecundaram as vacas. Mas nós temos outros tipos de animais também, como o jacaré do papo amarelo, que todo mundo pega, que todo mundo tira a pele, faz tudo para fazer bota, para vender a fortunas, botas assim. Tem a sucuri, tem a coral, tem outros tipos de animais também que o país todo exporta esses tipos de coisa para outros países para simplesmente dizer, no Brasil não acontece nada, no Brasil está tudo bem. O Brasil não está bem. Nós precisamos de ajuda e nós precisamos ajudar o Brasil também. Obrigado. Muito obrigada, doutor Arthur, pela sua parte, extremamente importante. Ele tocou na questão do tráfico de animais e também na criação legalizada, né? É interessante dizer que nem tudo sai do Brasil de maneira legalizada, com criadores autorizados pelos órgãos ambientais. Se existe criadouro de jacaré no Brasil, sem dúvida existe. Eu já conheci alguns dos criadores e o que acontece é que eles estão permitindo, inclusive alguns estados do norte do Brasil, contrariando a própria legislação federal. Então, eles criam leis próprias, contrariando a Constituição que protege e veda a crueldade contra esses animais, né? Queria saber também se alguém do ativismo gostaria de falar um pouquinho sobre isso, não tenho nenhuma vergonha. Pode vir aqui, por favor. Obrigada. Por favor, se anuncie, fale seu nome e de onde vem, será um prazer. Boa tarde a todos, acho que é boa noite.
Eu queria parabenizar a mesa, a Daniela, a causa é a Maíra, né? Que não conheço ninguém, mas estou conhecendo agora. Que a causa é nobre. Meu nome é Leila Mussi, eu sou médica veterinária, eu sou auditora fiscal federal do Ministério da Agricultura aposentada, me aposentei o ano passado. E trabalhei na iniciativa privada até entrar no Ministério da Agricultura só em fazendas. E as coisas para o lado do gado de leite não melhorou. Eu queria só pontuar alguma coisa, Daniela, em relação à estatística que você apresentou. Você apresentou um número lá de 60% de um dos trabalhos de Santa Catarina ou do Paraná, que 60% dos pecuaristas leiteiros é que falaram, não, eu mato mais o bezerro, acho que 50%. E 30% falaram, não, eu tento criar, alguma coisa assim. Na minha visão, se a gente conseguir baratear o sêmen sexado, porque quem usa sêmen sexado são os grandes pecuaristas leiteiros. Aonde eu moro na região, eu moro em Santa Fé do Sul, que é divisa de Mato Grosso do Sul, lá em Aparecida Taboado, onde tem também umas vaquinhas de leite. E aqueles 30%, eles não têm esse bezerro preto e branco. Eles têm aquele bezerro meio sangue que ele consegue vender, recriar e vender como gado de corte. Então, assim, a iniciativa da Maíra em relação às empresas que são coniventes com esse leite, né, criminoso, né, todas as grandes empresas de leite do Brasil, multinacionais ou nacionais, a gente tinha, elas somente serão sensibilizadas, Maíra, eu sei que juridicamente pesa, a caneta pesa, mas a população precisa ter noção do que acontece. É o que aconteceu com o gado de corte. Tá? É o que aconteceu com as certificações de bem-estar animal para a produção de gado de corte. Então, as grandes empresas, McDonald's, os grandes supermercados, eles estão preocupadíssimos em fornecer um produto que na prateleira dele aquele animal foi criado com bem-estar animal, apesar de ter sido abatido, mas com abate humanitário. Então, o lado da carne está indo muito bem, o lado do leite não. Agora, a população não conhece o que acontece com esse bezerro leiteiro. A população não conhece o que acontece com aquele ovo que ela compra de uma galinha que não sabe voar e nunca andou. Ela acha que aquele ovo vem de uma galinha normal. Não, a galinha fica confinada 1 ano e meio para botar um ovo, né, para ser a produtora de ovos. Então, voltando ao assunto do sêmen, as empresas que vendem sêmen têm que ser mobilizadas. Elas têm que fornecer um sêmen sexado mais barato. Aquela fazenda do Globo Rural, Daniela, por que ela insemina só as novilhas com sêmen sexado? Com certeza, eu estou chutando, mas com certeza deve ser um sêmen, obviamente, mais caro. E eles usam somente nas novilhas, isso é um achômetro meu, porque as novilhas têm uma fertilidade de 90%, 85%. Então, eles têm certeza que aquele sêmen não vai ser perdido. Eu acho que é por aí, porque as vacas, eles não inseminam com sêmen sexado. Então, a política, a nível dos grandes, das empresas que compram esse leite e das empresas que vendem esse sêmen, elas têm que estar no contexto, sim. E baratear esse preço desse sêmen sexado para entrar nesse pacote dessa globalização, para tentar fazer alguma coisa com esse bezerro macho. Só terminando aqui, que depois você complementa para mim. Tá? Pode ser, Daniela? Pode. Ser? Em relação à fiscalização, não preciso falar nada, né? Como é que está a política de uns anos para cá, né? Servidor público está crucificado, né? Está pagando a conta de muita coisa, não é a corrupção que deu errado, é o servidor público que está dando errado. A gestão atual e as anteriores é de enxugar a máquina pública, né? E esse enxugamento com a máquina pública é o que aconteceu com a Sobradinho, é isso? Que caiu lá, a Brumadinho. Então, parece que o IBAMA tem um funcionário para fiscalizou não sei quantas mil barragens, não sei quantas centenas de barragens,
com 3, 4 fiscais. Não tem condições. Então, é bom a sociedade se mobilizar, porque a fiscalização é importante, tanto do Ministério da Agricultura, que eu fui funcionária do Ministério da Agricultura, eu defendo o Ministério da Agricultura, defendo meus colegas, porque nós temos, eu agora como aposentada, mas eu ainda estou na ativa, ainda trabalho na iniciativa privada hoje, mas a gente tem muita vontade de trabalhar. Mas a gestão parece que não está muito favorável. Em relação à fiscalização, quem fiscaliza a propriedade, doutora Maíra, é a Secretaria dos Estados. Então, assim, o Ministério da Agricultura, ele delega para todos os estados essa fiscalização de ponta, sabe, de fazenda. A gente vai nas fazendas, quando eu fiscalizava, claro que a gente ia nas fazendas, mas esse trabalho mais pontual fica com a Secretaria dos Estados. Leila, só uma parte. Então, eles fazem isso por delegação, porque continua sendo competência do MAPA, né? Não, a competência é dos estados. O MAPA legisla, ele regulamenta, normatiza, passa para os estados executarem as fiscalizações. Perfeito. E também estão da mesma maneira que está o nosso Serviço Público Federal. A máquina está enxuta. Então, tem um veterinário da Secretaria de Agricultura, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, aqui em São Paulo, para fiscalizar não sei quantos municípios, quantas mil fazendas tem. Então, o que é importante? A resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. É o RT que está lá. É o cara que apareceu no Globo Rural, que é o colega nosso lá, médico veterinário. Ele é conivente com o descarte de bezerros. Temos que sacrificar esse menino? Não, mas nós temos que começar a fazer uma mobilização. Espera lá, tem RT a fazenda, e cadê o bezerro macho? Então, não sacrificar um pontualmente, mas, assim, fazer essa globalização total. Falar, espera lá, nós vamos começar a fiscalizar. Antigamente, não tinha nem... Em farmácia não tinha farmacêutico, doutora? Hoje, em toda farmácia, tem um farmacêutico. Então, é um tipo de globalização de ações. Eu queria pontuar em relação a um trabalho que o Ministério da Agricultura, junto com a Secretaria do Estado de Agricultura do Estado de São Paulo, com a USP de Pirassununga, com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, acabamos de fazer um treinamento a semana passada, de 2 dias, em relação ao trabalho PURA, que é um trabalho para fiscalização de trânsito. Então, nós montamos um grupo de trabalho de quase 2 anos, 3 anos. Fizemos uma revisão nos POPs da Polícia Rodoviária Militar de São Paulo. Treinamos essa Polícia Rodoviária Militar de São Paulo, quais seriam os procedimentos que eles deveriam ter em caso de acidentes com animais, atropelamentos com animais, animais abandonados na pista. A concessionária Arteres também se envolveu no trabalho, e esse trabalho vai começar a ter uma capilaridade a partir do ano de 2020. Por que eu falo isso? Porque a Daniela falou assim, matam um animal na fazenda, sacrificam, não tem eutanásia de acordo com o protocolo, não insensibiliza, ou vendem. Gente, eu garanto para vocês que esses animais, não da maneira que o filme mostrou ali, claro que não, ficar na fazenda e jogar numa lagoa para morrer ali, não. Mas eu garanto para vocês que esses bezerros machos, quando são vendidos, eles sofrem muito mais. Muito mais. E, às vezes, eles vão parar em frigoríficos para produzir o tal do vitelo. Então, aqui fica um ponto também a ser considerado. E aí eu vou chamar a atenção aí do Ministério da Agricultura, que o vitelo, no Brasil, não tem um regulamento técnico. Nós temos que ter um regulamento técnico, do MAPA, que nós não temos, para regulamentar o que é vitelo. Vitelo não é o bezerro macho que você joga num caminhão e o cara que pega lá no Pará de Minas,
ele vem recolhendo esses bezerros e jogando atrás de um caminhãozinho boiadeiro e descarta aqui, ó, em São Paulo, ou no sul de Minas, para abate, ou atravessa clandestinamente para o Rio de Janeiro. Esses animais ou são abatidos em frigoríficos e não tem um regulamento técnico para falar, não, esse não é. Não temos a força para falar, não podemos. Ou eles são abatidos clandestinamente. Então, precisa pensar bem no que se faz, porque, de repente, Daniela, vai diminuir aí essa chacina dentro das fazendas e aumenta esse transporte desses animais de uma maneira muito cruel. Leila, em relação ao vitelo, eu acho que, não sei, mas eu comentei aqui que a gente não vai trabalhar com vitelo. Não é assim, sabe, Dani? Não é que não vai trabalhar, existe uma comercialização, existe o produto. O que precisa é regulamentar esse produto que não vai ser esse bezerro recém-nascido. E nós somos consignatários da OIE, e o Código 7.6 da OIE não permite, quer dizer, ele é orientativo, né, a OIE, claro, mas ela fala, não deve ser transportados bezerros sem cicatrização de umbigo. O umbigo cicatriza com 15 dias. Mas, sabendo do problema do bezerro, do vitelo, a gente não vai incentivar essa prática mesmo que haja isso na fazenda. Entende? A gente, como campanha, a gente negociando com essas fazendas, com essas empresas, a gente não vai ter esse tipo de conduta, né? Por isso que esse foi um cuidado que a gente teve, que não dá para trabalhar com vitelo aqui no Brasil. Exatamente que a gente sabe desse problema, como é tratado aqui. Depois eu vou fazer uma parte, Leila, vou te deixar terminar, claro, agradecer muito a sua fala, que é muito interessante, mas você tem razão, é o que você destacou, há um mercado, essa é a questão. Mesmo com certeza a gente não trabalhando com esse conceito de exploração para carne de vitela, vai ter gente que vai querer se aproveitar, você sabe disso, em relação a desvio. Não há muitas vezes uma fiscalização e um ponto de parada no transporte, os maus tratos são muito incidentes, porque as pessoas não querem pagar ICMS em cima desse bezerro, em cima desse gado. Então, é extremamente importante dizer que agora uma prática, quanto mais de maus tratos animais, que é a exportação de gado em pé, de gado vivo, em grandes embarcações para o exterior, para serem abatidos na Turquia, Oriente Médio e também em Israel, de acordo com o abate halal ou kosher, que são de preceitos religiosos, e são muito cruéis a despeito do que eles fazem e falam, são de extrema crueldade, eles começam a fazer esse tipo de transporte, os animais muitas vezes morrem ou chegam exauridos para embarque. Isso durante o transporte terrestre, exatamente por algumas das questões que a Leila pontuou. Falta de capilaridade de fiscalização, possibilidade deles estarem passando de estado a estado ou falsificarem notas para que realmente eles não sejam tributados em cima disso. O ICMS é um imposto estadual, né, incide nesse tipo de transporte. Então, é extremamente importante a gente pensar essa questão de maneira muito mais aberta. E também convido a Leila a participar das reuniões da comissão e da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais para que possa contribuir muito com essa questão. Eu tenho certeza que a sua experiência vai engrandecer os nossos trabalhos. E esse é o primeiro tiro, o primeiro grande papel que a OAB faz para começar a reunir esses grandes profissionais que estão aqui me ladeando hoje para tentar combater práticas cruéis. E é o que a gente chama de crueldade intrínseca, né? Você extenuar um animal, transportá-lo para fora nesses navios por 3, 4, 5 semanas para depois eles serem abatidos lá sem sensibilização, e a gente tem vídeos para mostrar desse abate halal e kosher também, é terrível. E a gente vai enfrentar todos os grupos que defendem essas práticas, não importa, que defendam religião. Religião pode avançar, cultura é alterada. Vocês vejam, por exemplo, o Papa Francisco falando outro dia sobre a questão da publicação da encíclica Laudato Si. Ele coloca ali que o animal tem valor per si.
Isso é um documento extremamente avançado na esfera dos direitos dos animais e ele publica isso com o apoio de vários técnicos. É um documento social e ambiental muito robusto que já foi publicado. Então, se a Igreja Católica, que partiu de uma Inquisição para hoje tentar abrir as suas portas, consegue reconhecer o que é um holocausto, e a gente está falando de holocausto animal, certamente outras religiões podem fazer o mesmo. Então, é importante destacar que eu fico muito grata pela sua fala, viu, Leila? Muito obrigada, viu? Gostaria de saber se mais alguém quer fazer uma pergunta final, já me encaminhando para o final aí da palestra, enfim, para encerrar os nossos trabalhos. Paula quer falar alguma coisa? A Paula não é quieta como ela parece assim, viu? A presidente da comissão do Jabaquara. Ela é muito falante, mas ela gosta de falar na hora certa. Então, sem mais, gostaria de agradecer a presença de todos. Por favor, querida, venha falar. Você é ativista, é extremamente importante ouvir a sua fala para a gente. Obrigada. Boa noite. Gostaria de parabenizar aqui a todos pela ação muito satisfatória e gratificante. E, realmente, você me lembrou da ação do Gado em Pé. Eu sou uma das ativistas que estava na mobilização do ano passado do PL 31, na qual ficamos uns 3 meses lá na Lesp, naquela luta, naquela decepção. E foi, assim, terrível. E precisamos persistir, insistir nisso, sim. Isso não vai ficar batido. Tá? É muito bom ter realçado isso. E na questão das empresas, eu cheguei agora no fim da palestra, né? Mas muito feliz, eu gostei muito de ouvir falar você das palestras, da questão das empresas. E temos que achar formas de expor isso, é o que o ativismo de rua faz. Nós estamos nos teatros de rua, estamos com cartazes, enfim. Mas falta mais estrutura de conscientização, né, de como chegar mais nas pessoas. O bem-estarismo está imposto, e isso que me indigna mais, né, porque está muito difícil de chegar nas pessoas. A gente fala, mas é uma coisa que está intrínseca mesmo. Então, formas de atuarmos juntos, o ativismo, junto com a classe de advogados, trabalhando juntos é essencial. E saber que vocês estão a favor dos animais é muito bom. Porque a gente vê sempre pessoas compradas, enfim, que estão adversas aos animais. Isso é ótimo. Muito obrigada. Pode ter certeza que aqui a comissão é de combate. A gente vai para cima e a gente não está preocupado com a questão aí financeira, com certeza. Mas esperamos que no futuro a gente possa abrir um mercado também para advogados, né, trabalharem em ONGs ou trabalharem em conjunto com o primeiro setor para mostrar para eles o quanto é importante para o crescimento do país você focar no combate aos maus-tratos aos animais. Não é só realmente uma conversa de ativista, de advogado animalista, não, isso é uma realidade. Então, quando a gente vê uma certificação aí de bem-estar, muitas vezes ela pode ajudar, mas muitas vezes ela pode também fazer o contrário, fazer parecer para as pessoas, para o grande público, que aquilo está sanado e outras práticas de maus-tratos continuam acontecendo, porque o animal continua ali sendo explorado de alguma maneira. Então, a gente precisa se aproximar mais, casar os discursos, cada um na sua atividade foco, fazer com que a gente consiga realmente um ativismo judicial, um ativismo de rua e realmente um esclarecimento de consciência para as pessoas. Eu tenho certeza que a gente pode ganhar, e a minha esperança é muito focada nas crianças e nos adolescentes que têm uma mente muito mais aberta para isso. Veja, hoje nós temos algumas crianças que já se recusam a comer carne e os pais não sabem como lidar com isso, né? Antigamente a gente não questionava essas coisas, a gente fazia o que nos era imposto, mas hoje as crianças começam a dizer: eu não quero, o que é isso? Isso é um bichinho? O que você responde para uma criança dessa se você não estiver preparado? E a maioria da população não está preparado como a gente para conversar sobre isso, tá certo? Gostaria também de passar a palavra final aqui para as considerações da doutora Daniela Gurgel. Ela vai também aproveitar para fazer alguns apontamentos e depois, se a Sinergia quiser falar, também vou passar a palavra. Então, é só respondendo da Leila sobre o sêmen. Então, Leila, obrigada pelas palavras, mas é isso, o nosso objetivo geral, como eu disse, é realmente não baratear, porque ainda é uma tecnologia que tem
o custo um pouco alto frente a algumas outras, mas é conseguir linhas de crédito com considerações boas para o pequeno e médio produtor, porque realmente o grande produtor ele tem essas linhas de crédito, que a gente já está trabalhando nisso com os grandes bancos que têm incentivo rural, né, para o produtor rural, e eu vejo que os grandes eles têm essa entrada, mas os médios e pequenos não, eles não têm, com juro baixo, período de carência. Então, é isso que a gente vem pleiteando, que realmente, isso junto com a Associação de Inseminação Brasileira, né, de Inseminação Brasileira, Artificial Brasileira, e a gente já está contactando todo esse pessoal. Não é um trabalho só meu e da Sinergia, já tem outros atores dentro desse cenário trabalhando, e a gente está realmente querendo trabalhar com o uso, né, aumentar essa extensão do semi-sexado, realmente é isso. E, com certeza, não é o problema, não é o veterinário, não é o RT, o problema é bem maior, não é uma pessoa que faz esse problema, o problema é bem maior, e é para isso que a gente está aqui, para abrir essa discussão, para levantar esse problema e para ir atrás de soluções para ele. Tá? E, se tiverem mais algumas questões. Agora a Carolina vai falar alguma coisa, né, Carol? Carolina é a CEO da Sinergia. Sim. Eu queria falar em relação à carne de vitela, aos bezerros machos. A gente também tem uma preocupação muito grande de pensar, de pedir protocolos que vão estabelecer como esses animais vão ser tratados nas fazendas, pelo menos até 6 meses de idade. Então, além a gente tem que eliminar não só as práticas cruéis de descarte desses bezerros, mas a gente também tem que pensar, como a gente viu naquele vídeo, acho que às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente tem bezerros que são mantidos ali em gaiolas individuais por até 3 meses de idade, onde eles não podem se socializar, eles não podem caminhar. Essa prática também é extremamente cruel, já foi proibida em todos os países da União Europeia. E a gente sabe que no Brasil não só as gaiolas são usadas, como também a prática de amarrar bezerros e bezerras em cordas curtas, em campos abertos, sem nenhum tipo de proteção ambiental. É tortura. Então, a gente também vai pedir, né, a nossa área de especialização, onde a gente atua com mais força, são nas grandes cadeias, né? Então, a gente vai pedir protocolos para essas grandes empresas, e não vai ser só sobre descarte, também vai ser sobre o manejo tanto de bezerros quanto de bezerras em relação ao confinamento e uso de cordas. E acho que a última coisa que eu falaria é que o problema é muito grande, a gente vai conseguir atingir um certo número de animais, mas a gente não vai conseguir resolver o problema como um todo, principalmente quando a gente fala de pequenos produtores, é muito difícil chegar até eles e encontrar soluções. Então, como organização, a gente também tem essa visão de que também é necessário convidar os consumidores a considerar a possibilidade de não consumir produtos de origem animal. Então, a gente também vai trabalhar com o consumo, com a parte de consumo, redução, ou para os que tiverem prontos, eliminação de consumo de lácteos. É isso. Muito obrigada, doutora Daniela, doutora Carolina. Gostaria de saber se alguém quer fazer mais alguma parte. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é só o início de uma grande luta que nós vamos tomar por nossa sem arrefecer. Muito obrigada pela presença de todos e ficam encerrados os trabalhos.